Fala pessoal, o Glauco aqui. Vamos resolver essa questão da UFT envolvendo aí gráfico, cinemática, análise gráfica, beleza? É uma questão bastante interessante, teórica e bastante interessante. Veja só, dois carros se deslocam em pistas paralelas ao longo de uma rodovia. A figura que segue representa a posição de cada carro em metros em função do tempo em segundos. Então aqui, ó, posição em função do tempo. Não é o gráfico mais comum. Geralmente o gráfico mais comum é o gráfico da velocidade em função do tempo. O que a gente pode observar aqui antes de continuar? Esse carro 1 aqui que você está vendo, ó, carro 1, o movimento dele é representado por essa reta. Você está vendo aqui, ó? É uma reta. Essa reta significa o quê? Que a posição aumenta linearmente com o tempo. Então, o que eu já tiro de conclusão disso? Primeiro, como a reta é crescente, a inclinação dela é positiva, significa que a velocidade desse objeto aqui é uma velocidade positiva. Ele está indo para a direita. Então, eu posso botar aqui, ó, que esse carro 1, obrigatoriamente, ele está indo para a direita. Ok? Essa é a pista do carro 1. O que mais que eu posso dizer? Como esse gráfico é uma reta, significa que esse carro não tem aceleração. Por quê? Porque a posição dele aumenta linearmente com o tempo. Significa que esse objeto está em movimento retilíneo e uniforme. Todas as vezes que o gráfico da posição em função do tempo for uma reta, o movimento é retilíneo e uniforme. Ok, o carro 2, ele tem um gráfico assemelhado a uma parábola. Observe, ele decresce para depois crescer. O que significa isso? Que até o tempo T2, mais ou menos aqui, ó, a posição dele diminuiu. Quando a posição dele diminuiu, até que ele para aqui, até que ele começa a aumentar de novo essa posição, o que significa isso? Observa aqui, ó. Significa que esse carro, ele começa de uma certa posição. Veja, o carro 1 começa da posição 0. O carro 2 não. Ele começa numa posição que não é 0, tá lá acima, ó. Ele começa dessa posição aqui, aí ele volta. Por que eu sei que ele está voltando? Porque o gráfico está mostrando que essa posição está diminuindo até chegar nesse tempo aqui, ó. Essa posição está diminuindo, eles vão se cruzar aqui no meio do caminho. Em um determinado momento eles vão se cruzar, ó. O azul vai estar aqui e o vermelho vai estar aqui, ó, que seria o carro 1 e o carro 2. Qual é o instante de tempo que eles se cruzam? É esse instante de tempo aqui, ó, no tempo T1, aqui. Depois o carro 1 vai continuar indo para a direita, o vermelho continua vindo para a direita e o azul continua vindo para a esquerda, até que o azul para no intervalo de tempo T2. Ele vai parar aqui, depois ele segue para a direita agora. Como é que eu sei? Porque a posição está aumentando. Então ele vai, inverte o sentido, ele vira para cá agora e segue. E vai encontrar de novo esse carro 2 lá na frente. Esse carro 1. Aliás, o carro 2 vai encontrar de novo o carro 1 lá na frente. Esse carro 2 provavelmente está em movimento retilíneo uniformemente variado, se essa figura representar uma parábola, certo? Então é isso que a gente pode dizer. Mas vamos analisar o que está sendo dito aqui na questão. Sobre o deslocamento dos carros, conforme ilustrado na figura, o que é correto afirmar? Vamos ver. No instante de tempo T2 é esse aqui, ó, tá vendo? O carro 2 passa a se deslocar no mesmo sentido do carro 1. Está aqui um instante de tempo T2, daqui para frente, ó, o carro 2 ele passa a aumentar a posição e o carro 1 sempre aumentou a posição. Então, nesse caso aqui, a afirmativa A está correta. Não tem o que discutir. Do tempo T2 em diante, o carro 2 passa a se movimentar na mesma direção, ou seja, com a velocidade no mesmo sinal que a do carro 1. A letra B. Bom, se A está correta, as outras estão erradas. Agora, por que a B está errada? Entre os instantes de tempo T1 e T3, o carro 1 aumenta sua velocidade. A gente já viu que o carro 1 ele descreve um movimento retilíneo e uniforme, e essa velocidade não aumenta. Então, o que está errado aqui é que essa velocidade aumenta. Não, ela não aumenta. Letra C. No instante de tempo T1, os carros se encontram na mesma posição? Sim. E se deslocam no mesmo sentido? Não, que é esse momento aqui, ó, que a gente acabou representando aqui, ó. O carro 1 está indo para a direita, é tanto que a inclinação dele aqui, ó, é positiva, e o carro 2 ele está descendo ainda, então a inclinação dele é negativa, ele estava indo para onde? Para a esquerda. Então a primeira parte está correta, eles estão na mesma posição, entretanto, não se deslocam no mesmo sentido, eles se deslocam em sentidos contrários.
E a letra D, no instante de tempo T3, que é nesse instante aqui, ó, os carros se encontram na mesma posição, sim, está correto, porque quando os gráficos se cruzam, os carros se cruzam, e se deslocam em sentidos opostos? Não. Por quê? Porque o carro 1 ele está aumentando sua posição e o carro 2 também está aumentando sua posição, portanto eles se deslocam no mesmo sentido. Beleza? Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra A. Se você gostou da resolução, deixa sua curtida no vídeo aí, segue o nosso canal e continua de olho que a gente vai sempre trazer conteúdo aqui muito interessante para o Enem e vestibulares, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.